Shalom Aleichem. Meu nome é Abiezer Ben Ishai. É um grande prazer e uma alegria infinita saber que você nos permite adentrar a sua casa para juntos recebermos o Shabat do Eterno. Mandamento do Decálogo, memorial da criação de Deus, sinal entre Deus e seu povo, dia de deleite, dia de busca pelo conhecimento, dia de crescimento, dia de exaltação ao soberano Deus, Criador dos céus e da terra. Em honra a este mandamento, recebemos o Shabat com as luzes e acendimento das velas. A Parashá desta semana, Shemini, ou oitavo, trata de temas importantes para a nossa vida cotidiana. Ressaltamos aqui, dentre os muitos tópicos sinalizados, o tema Kashrut. Kashrut significa a lei que o Eterno pontuou ao povo de Israel para que, através de uma alimentação adequada, apropriada, conveniente, os servos de Deus pudessem se encontrar em estado de santificação para o exercício do ministério na obra do Eterno. Nós não podemos confundir o termo kasher como um estilo de cozinha judaica. Não seria esta a referência. Kashrut vai além disso. As leis dietéticas definidas pelo Eterno e colocadas para cumprimento de seu povo Israel não apresentam somente um grau elevado de condições higiênicas. Ela vai além disso. O Eterno nos fala desse propósito. O Eterno nos fala daquilo que podemos comer, daquilo que não devemos comer. O Eterno nos fala a respeito de treif ou treifá, o alimento ou animal despedaçado que não serve, não é adequado, não é considerado kasher, nem apropriado é para servir de alimento aos seus filhos. Esse cuidado já foi mostrado por Deus desde a época do dilúvio, quando o Eterno, através de Noé, colocou na arca, animais limpos e animais aos quais considerou impuro. Este zelo do Eterno pela alimentação de seu povo, como eu tenho dito, não preserva somente condições higiênicas e não detalha somente uma situação de saúde física. No entanto, tem um propósito agregado que traz um diferencial. Diferencial este suficiente para separar o seu povo das demais nações. Assim como o Shabat é uma aliança entre Deus e o seu povo, é um marco que diferencia seu povo das nações que não se dedicam à obediência do mandamento, as leis de Kashrut também definem o povo de Deus como um povo zeloso e separado dos demais. É importante a obediência a cada preceito colocado por Deus. O livro de Levítico, capítulo
11, verso 44, nos diz assim: Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais, e das aves, e de toda criatura vivente que se move nas águas. De toda criatura que se arrasta sobre a terra. O que nós vemos aqui de importante? O Senhor demanda de nós a santificação. O que significa ser kosher? Existe um objetivo por trás das determinações do Eterno quanto à alimentação para o justo. Esse propósito nos faz santificados. A palavra santificado significa separado. E o Eterno diz: vocês devem ser santos. Por quê? Porque eu sou santo. Não vos contamineis com os alimentos para os quais eu disse: deste alimento não comereis. Eu sou o Senhor. É interessante que Deus lembra ao seu povo, o povo de Israel: eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito. Quem saiu do Egito? Os filhos de Jacó. E Deus diz: eu sou aquele que tirei vocês da terra do Egito, da casa da servidão. Por quê? Para que vocês sejam santos. E novamente, por quê? Disse o Eterno: porque eu sou santo. Portanto, as leis de Kashrut cumprem um propósito de santificar. Não é unicamente uma contaminação no aspecto biológico do ser humano. Não é simplesmente uma contaminação que contribuiria negativamente para o estado salutar do ser humano. É uma contaminação que vai fundo e contamina a vida espiritual. E Deus diz: preservem-se de não se alimentar de tais animais, porque eu sou santo, e vocês assim devem ser também. E ele relembra: eu sou o Eterno, que tirei vocês da terra do Egito. O que isso significa? Uma eventual conectividade, uma eventual transgressão em relação a este mandamento, significa que o israelita estaria olvidando, se esquecendo da redenção que ele alcançou pelas mãos de Moshe e pela misericórdia de Deus, quando Deus os tirou do Egito depois de 4 séculos de escravitude. Não obedecer os mandamentos de Deus quanto à alimentação significa entender que o sangue aplicado sobre a ombreira da porta, trazendo liberdade e expiação, não se aplica à sua vida. Deus, o eterno Criador, Hashem, adverte: sede santos porque eu sou santo. Eu fui aquele que os tirei da terra do Egito, lembre-se disso. Você não pode voltar para o Egito tendo os mesmos desejos existentes naqueles egípcios e que vão contra a minha vontade, o meu desejo e a minha lei. Nós devemos ter os corações prontos, assim como tinha Abraão, progenitor dos filhos de Israel. Em Bereshit, capítulo 26, nos é dito: Abraão guardou os meus mandamentos, os meus estatutos, as minhas leis. Deus definiu ao povo de Israel leis, considerando esta paraxá, as leis de Kashrut, para que o povo de Israel se visse santificado, se visse adequado. A alimentação kosher te coloca num nível espiritual de preparo suficiente para o exercício no ministério das coisas de Deus.
a obediência a Deus sem restrição, mas com um coração voltado ao que se chama deleite, em se deliciar pela obediência, te coloca num patamar suficiente para o seu exercício, qualquer que seja ele, no que diz respeito a servir a Deus. Este cuidado, ele é muito importante. O livro de Levítico, ainda capítulo 10, verso 3, diz assim: E disse Moisés a Arão, isto é o que o Senhor falou, dizendo, serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. Observe esse verso. Serei santificado naqueles que se chegarem a mim. É necessário o nosso testemunho de obediência para que as demais nações possam ver em nós a luz, a acessibilidade, o caminho. Assim como está escrito no profeta Zacarias, que as nações tocarão na orla do vestido de um judeu e vão dizer: queremos ir convosco porque temos ouvido que Deus está convosco. A nossa luz hoje deve brilhar. E o brilho de nossa luz em relação a essa paraxá, em especial, diz respeito à obediência e uma alimentação kosher, adequada, apropriada. Para que nós sejamos santos, para que nós sejamos especiais, para que nós sejamos separados, porque Deus o Eterno é santo. Porque Deus que definiu estas leis e deseja o nosso bem, não só físico, mas espiritual, e que nos propicia a salvação através de Yeshua, disse: eu sou aquele que vos tirei da terra do Egito, da casa da servidão. A obediência é muito, muito importante. Alguns dizem: o que entra pela boca não contamina o homem, mas é importante saber que o que sai da boca, muitas vezes, pode ser proveniente daquilo que entra por ela. Devemos ter o cuidado, a afeição, a disponibilidade, o desprendimento para entender a vontade de Deus como Deus deseja que ela seja entendida. Devemos buscar de Deus a unção de seu poder, a conectividade e a junção com Deus através de Yeshua de uma maneira tão forte que nada nos abale no sentido de nos moldarmos à vontade de Deus e que isso seja em nossa vida momento de delícia, momento de racionalidade, principalmente momento de espiritualidade. Algumas imagens de nossa congregação para que você possa se alegrar conosco. Esperamos vê-lo na nossa próxima oportunidade para falarmos um pouco mais e aprendermos um pouco mais juntos do que se chama Palavra de Deus, saúde para as nossas vidas. Shalom Aleichem. Até a nossa próxima oportunidade. A Congregação Israelita da Nova Aliança em Curitiba agradece à Rede Super de Televisão e à direção da PIB Curitiba por esta oportunidade, certos de que o Eterno nosso Deus abençoará aqueles que abençoam o seu povo Israel.